Bom dia a todos vocês. Vamos elevando o nosso pensamento ao Pai e pedindo que Ele nos abençoe com a sua sabedoria para que a gente sempre entenda, esteja motivado para aprender a sua palavra. E também que abençoe a nossa família no decorrer dessa semana e em todas as nossas vidas. Hoje nós não vamos trabalhar com nossos passos com Deus, porque nós estamos tentando terminar Atos 21 e vai ser do versículo 15 a 28 hoje. E o tema que escolhi é como Paulo teve acesso às sinagogas. Nós vamos ver que Paulo respeitava muito os trabalhos da sinagoga. Não significa que Paulo se adiria ao trabalho das sinagogas. Veja que o apóstolo Paulo, antes de ser convertido, ele recebeu toda a sua formação religiosa na sinagoga. Ele é um judeu. A sua família também participava da sinagoga. Mas quando ele foi convertido a nosso Senhor Jesus Cristo e ordenado a pregar aos seus inimigos, que são os judeus, porque os judeus passaram a considerar o apóstolo Paulo como um traidor, veja que o apóstolo Paulo tinha que usar de todos os recursos positivos que ele tinha em suas mãos para levar a boa nova para os judeus, que eram os seus inimigos. Paulo tinha uma vontade muito grande de converter os judeus. Então, diante de todo esse problema, toda vez que Paulo chegava em algum lugar, ele ia pregar primeiro aos judeus. Por quê? Porque assim os judeus não tinham tempo de reagir contra ele. Ele, nesse intuito, ele levaria a boa nova da melhor maneira possível. Alguém recentemente me disse que o apóstolo Paulo pregava nas sinagogas, ele pregava nos sábados. Isso significa que sábado é um dia santo. Veja que o fato de Paulo pregar na sinagoga, pregar no sábado, tudo isso é verdade. Mas o motivo por trás da pregação de Paulo nessas sinagogas era exatamente porque ele queria converter os judeus. Ele queria trazer os judeus para Jesus Cristo, porque esses judeus estavam imersos no Antigo Testamento, nas leis de Moisés, e negando a nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que Paulo realmente pregou nos sábados lá, porque nos sábados havia uma maior concentração dos judeus ali, e também porque Paulo sempre respeitou todas as tradições judaicas, todas as crenças. Paulo não era um homem de chegar na sinagoga e ficar acusando eles por causa de suas crenças, não. Ele queria chegar ali e explicar sobre a Boa Nova, atingir maior número possível de judeus. E ele realizou um grande trabalho ali, porque muitos judeus foram convertidos e se tornaram até presbíteros da Igreja de Cristo. Então, vamos conferir a palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 21, versículos de 15 a 26. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Menasson, onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes.
Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Vocês viram que Paulo finalmente estava em Jerusalém e ele chegou em tempo como ele queria para a festa de Pentecostes. E aí em Cesareia ele foi se hospedar na casa de um homem chamado Minasson. Esse homem, pelo nome, nós sabemos que ele era um judeu grego. E daí vai dizer as escrituras que Paulo subiu para Jerusalém, de Cesareia a Jerusalém, porque Jerusalém fica localizada num lugar mais alto que a Cesareia. Aí está dizendo a palavra que no dia seguinte o apóstolo Paulo foi encontrar-se com Tiago e os presbíteros. Observem bem que esse Tiago não é o mesmo Tiago, irmão de João, porque o Tiago, irmão de João, havia sido morto. Esse Tiago se trata do meio-irmão de Jesus Cristo, que está aqui na tela para vocês. Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todos esses eram irmãos terrenos de nosso Senhor Jesus Cristo. O fato deles não terem sido citados muito antes da morte de Jesus Cristo é porque eles não participavam do ministério de Jesus por algum motivo. Aqui estou mostrando para vocês que o outro Tiago, irmão de João, foi morto. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então, o outro Tiago que está falando aí é com certeza o meio-irmão de Jesus Cristo. E aí nós vemos na palavra a menção dos presbíteros. Quem são esses presbíteros? Como é que eles surgiram? Veja que houve uma necessidade naquela época deles terem alguém para administrar as igrejas. Por quê? Porque os apóstolos estavam constantemente viajando para levar a boa nova, como era o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Paulo fundou muitas igrejas, mas ele não podia ficar lá.
Então, aqueles cristãos convertidos, os que eram mais capazes de levar a administração da igreja, ficavam a cargo da igreja e passaram a chamar de presbíteros. Lendo para vocês Atos 14, 23. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e, com orações e jejuns, os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Quer dizer que eles deixaram toda a administração dessas igrejas a cargo dos presbíteros, inicialmente falando. Depois nós vamos ver que outros cargos vão surgir dentro da igreja. Então é o começo daquilo que nós temos hoje como igreja. Foi a partir dali a ideia dos apóstolos em administrar essas igrejas. Lendo para vocês Atos 14, 23. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e, com orações e jejuns, os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Quer dizer que eles deixaram toda a administração dessas igrejas a cargo dos presbíteros, inicialmente falando. Depois nós vamos ver que outros cargos vão surgir dentro da igreja. Então é o começo daquilo que nós temos hoje como igreja. Foi a partir dali a ideia dos apóstolos em administrar essas igrejas. E os historiadores também dizem que naquela época já existia cerca de 70 anciões nas igrejas, os quais eram ligados com o Sinédrio. Lendo para vocês 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Quer dizer que os presbíteros, eles tinham a função de pregar, eles pregavam arduamente. Para quê? Que é para continuar esse trabalho dos apóstolos, não poderia parar. Então, a igreja que ainda não tinha um bispo, um administrador, era administrado pelos presbíteros, e esses presbíteros também faziam o trabalho de evangelizar e de tratar com a comunidade. Nós vamos observar que Tito vai falar sobre os bispos, que já é uma outra classe, que já é uma classe diferente dos presbíteros. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. A igreja é algo voltado para a caridade, então não pode de maneira nenhuma usar o lucro da igreja para as coisas desonestas, mas sempre para o trabalho de Deus. Então, esse é o papel do bispo, e ele só é abençoado quando tem um caráter irrepreensível diante de Deus. E o apóstolo Paulo vai relatar minuciosamente tudo o que aconteceu durante a sua viagem para esses presbíteros e para os outros que estavam à sua volta, que faziam parte dessa igreja, que era comandada por Tiago, o meio-irmão de Jesus. E aí Paulo colocou para eles que todo o crédito de tudo que ele fez cabia a nosso Senhor Jesus Cristo. A Jesus Cristo toda a honra e glória, de acordo com o apóstolo Paulo. E houve um momento em que esses presbíteros vão dizer para Paulo que muitas pessoas converteram e que muitos eram zelosos da lei. Aí a gente tem que analisar o que é que significa isso. Significa que os judeus estavam divididos. Uma parte dos judeus acreditavam em Jesus Cristo, mas para eles sobreviverem a toda a perseguição que havia naquela época, essas igrejas tinham que aderir
a lei humana. E quem que ditava a lei humana era o Sinédrio. E a igreja, ela tinha os anciões que eram também ligados ao Sinédrio. Então, a igreja já estava misturando a ideia humana com a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que a gente vê hoje em dia. A maioria das igrejas já não pregam somente aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, mas as igrejas passaram a ser divertidas, passaram a aceitar muita coisa do ser humano, passaram a aderir a muitas obras satânicas que não fazem parte daquilo que originalmente os apóstolos fizeram ao fundar as igrejas e também ao pregar nessas igrejas. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele respeitava essas tradições dos judaizantes. Ele queria trazer quanto mais judeus possível para Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo não perdeu tempo contradizendo os judeus, mas o seu tempo era todo tomado em pregar para eles. Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. E um exemplo sobre isso nós vamos ver em Atos 15, 1 e 2. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Veja que isso é porque as ideias estavam sendo misturadas. Aqui está falando da igreja de Antioquia. Hoje nós estamos estudando sobre a igreja de Jerusalém. Então, já duas igrejas mostrando na palavra essa infiltração daquilo que os judeus pregavam nas sinagogas com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vocês estão vendo que Paulo e Barnabé discordaram dessa ideia. Por quê? Porque, de acordo com nosso Senhor Jesus Cristo, depois de tudo que ele veio e realizou aqui, a circuncisão deixou de ser necessário. Veja que realmente o Antigo Testamento não foi abolido, gente. Não foi. Mas Jesus Cristo, com a sua morte, porque ele foi imolado no lugar do Cordeiro, muita coisa que era exigido no Antigo Testamento já não é mais exigido no Novo Testamento, porque o próprio Jesus Cristo em pessoa veio e fez uma nova aliança com os cristãos. E daí Tiago e todos os membros da igreja de Jerusalém estavam muito preocupados com Paulo. E vejam que o apóstolo Paulo pediu que Timóteo se circuncidasse. Está escrito em Atos 16, 3. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Naquela época, os judeus discriminavam as pessoas que não eram da sua origem. Então, a maioria deles eram barrados na sinagoga. Essas pessoas que não faziam aquilo que os judeus queriam, eles eram chamados de gentios e ficavam numa outra ala da sinagoga. O apóstolo Paulo, em respeito a tudo isso e também pelo ideal dele estar centrado naquilo que Jesus Cristo queria, ele pediu que Timóteo se circuncidasse, porque dessa forma não haveria problema para eles entrarem na sinagoga e pregarem a boa nova lá.
E um outro problema que era prato cheio para os judeus é que o próprio apóstolo Paulo fez o voto nazireu. E está escrito em Atos 18:18. Quem não viu esse vídeo, veja para entender o que é o voto nazireu. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. O apóstolo Paulo era um judeu e ele passando por muitas, mas muitas perseguições. E ele queria, de qualquer maneira, terminar o seu ministério com louvor. Paulo, a certo ponto, ele rapou a cabeça, guardou o cabelo que ele queria levar ao templo de Jerusalém para encerrar esse voto nazireu. E aí, os judaizantes, que são os judeus que não acreditavam em Jesus Cristo como o Messias, eles começaram a pregar que o apóstolo Paulo estava fazendo tudo aquilo da maneira como eles fazem. Vocês veem como as ideias são distorcidas? Sim, e o que os presbíteros estavam preocupados é que agora, como é que Paulo iria lá na sinagoga e iria pregar o contrário? Porque o apóstolo Paulo estava em missão, viajando por longo tempo na área que pertencia aos gentios. Para a sinagoga da época, Paulo não poderia simplesmente chegar e entrar lá. Por quê? Porque Paulo era considerado impuro pelo contato constante com os gentios. Então, eles tiveram uma ideia. 4 homens iriam raspar a cabeça e fazer o voto nazireu ali no templo. Então, Paulo, sendo aquela pessoa que iria, vamos dizer, custear tudo isso iria contar um ponto a favor do apóstolo Paulo. E também ele, ao levar esses 4 homens, ele seria considerado puro para os judaizantes que comandavam o templo. E assim Paulo fez, mas não significa de maneira nenhuma, mais uma vez eu vou explicar que Paulo estava se aderindo à sinagoga, não. Paulo, ele era um homem com os olhos fixos em Jesus Cristo. E tudo que Paulo queria era cumprir aquela missão que Jesus Cristo lhe confiou. E uma parte muito séria dessa missão era converter os judeus, e era isso que ele estava fazendo, usando o benefício de ser judeu e também respeitando aquilo que os judeus consideravam importante, e dessa maneira ele teria acesso na sinagoga. Tiago estava explicando para Paulo que o Concílio de Jerusalém tinha mudado muitas leis em relação aos gentios, e algumas dessas leis era que os gentios convertidos tinham que continuar abstendo-se da comida sacrificada aos ídolos, tinham que se abster do sangue, das carnes de animais estrangulados e da imoralidade sexual. E Tiago, ele era obrigado a enforçar isso dentro da sinagoga. Por quê? Porque senão eles eram mortos, não tinha como. E veja que Jesus Cristo nunca disse que nós, pregadores, devemos desobedecer à lei humana. Pelo contrário, Jesus Cristo disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus Cristo cumpriu as leis humanas diante de nossos olhos. Ele foi julgado, crucificado e morto através de uma lei humana falsa, mentirosa, criminosa e tudo mais. Mas ele nos mostrou a necessidade de seguir a lei humana. Então, Tiago não estava fazendo nada errado, mas estava aderindo
as leis humanas daquela época. E o apóstolo Paulo não vai contestar isso. Por quê? Porque não era da vontade de Deus. Aí, mais uma vez, nós vamos ver que Paulo, em respeito, não se esqueçam disso, que não é que é a exigência da boa nova, não. Paulo, em respeito, ele aceitou ir e se purificar para entrar no templo e para poder pregar. Da mesma maneira, Paulo pediu a Timóteo que se circuncidasse em questão de ter acesso, questão de respeito e questão de cumprir a lei terrena. Veja que esse voto nazireu demora 7 dias, de acordo com as exigências do templo. Então, no terceiro dia, Paulo era suposto comparecer lá, que era a primeira fase do registro. Tudo correu bem no terceiro dia, mas no 7º dia, quando essa purificação terminou, tanto para ele como para os 4, nós vamos ver que houve um incidente ali com Paulo. E nós vamos falar sobre esse incidente no próximo vídeo, na graça de Deus. Um bom dia abençoado, maravilhoso para todos vocês. Que Jesus Cristo jorre sobre cada um saúde, paz, contentamento no seu coração. Se você perdeu alguém recentemente, que Deus te dê sustentação, aceitação, que Deus te mostre um caminho novo e maravilhoso a seguir. Vida nova. Todos nós cristãos temos que recomeçar todos os dias de uma maneira cristã, de uma maneira verdadeira, de uma maneira em que nós aceitamos os desígnios do Pai e nós prosseguimos fazendo a sua vontade. Bom dia, meus irmãos, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui aprendendo comigo. Eu aprendi muito hoje, espero que vocês também tenham aprendido. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Amém.